A paz do Senhor, amada Igreja de Deus, Igreja do Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de poder servir. Amém, queridos? É uma alegria estar aqui novamente com vocês. Damos graças a Deus por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero hoje, nessa noite, compartilhar com você uma palavra breve que o Senhor trouxe ao meu coração e ela se encontra no livro de Colossenses, capítulo 1. Convido você a estar abrindo comigo lá. Amém? Primeira Colossenses, então, capítulo 1, versos 13 e 14. A palavra do Senhor diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Queridos, em quem nós temos a redenção? No Filho amado de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em quem temos a redenção. Mas o que é essa redenção? O versículo já é bem explicativo. A redenção é o perdão dos pecados. Amém, queridos? Então, nós, antes de vir para o Senhor, antes de vir para Jesus, antes de nos tornarmos filhos de Deus, nós éramos escravos, estávamos no reino das trevas, sendo oprimidos. E fomos libertos, amém, queridos? Fomos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus nos diz, né? Quando nós nos convertemos, nós rompemos com o mundo, com o pecado e começamos, então, desfrutamos da salvação. Glória a Deus. Mas a partir desse momento, há um outro processo, um caminhar com Jesus. Existe toda uma caminhada cristã. E esse processo se chama santificação. Santificação é quando nós rompemos com todas aquelas coisas que nos impedem de crescermos na fé. John Wesley, ele disse que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão, né? Porque muitas vezes há cristãos que o coração deles ainda se encontra lá no antigo reino, com saudade de muitas coisas de lá. Então, queridos, eu quero ler com você agora. Nós lemos o verso 13 e 14. Eu quero ler agora com você a parte B do 9, tá? Até no 12. Paulo diz assim: não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha só. Paulo estava pedindo então a Deus que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus para a vida deles, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E para que vocês venham viver de maneira digna do Senhor e que possam agradá-lo em tudo, frutificando em toda boa obra. Queridos, nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós praticamos as boas obras porque somos salvos, amém? Crescendo no conhecimento de Deus, nós precisamos, queridos,
crescer no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência, com alegria. Essa palavra perseverança, queridos, ela tem o significado de paciência diante das circunstâncias. E a outra palavra na frente, que é paciência, então é paciência com pessoas. Se trata de relacionamento. Então, para que tenham toda a perseverança e paciência, com tristeza, com rancor, com desânimo, não. Com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Queridos, então é com perseverança, é com paciência, é com alegria. Não é diante da situação querer chutar o balde. Agir de maneira que não vai agradar ao Senhor. Nós vimos que Deus agiu de maneira tremenda, o sobrenatural de Deus se manifestou no Egito, tirando o seu povo de lá, e aquele povo presenciou todas as maravilhas de Deus. Mas teve momentos que o povo chegou diante de Moisés, depois que eles haviam saído lá do Egito, daquele império de escravidão, de opressão em que viviam, chegaram diante de Moisés e falaram para Moisés: para que você nos trouxe aqui, Moisés? Para morrer aqui? Antes nos deixasse perecer lá no Egito? Em outro momento eles chegaram diante de Moisés, eles reclamavam que eles tinham saudade do alho, da cebola, do pepino, da melancia, das coisas do Egito. Eles sentiam saudades. Lá em Atos capítulo, deixa eu verificar aqui, Atos 7:39, a palavra diz assim, no seu coração voltaram ao Egito. Aquele povo, ele não havia voltado geograficamente, literalmente para o Egito, mas no coração, o coração deles estava lá. Queridos, em Lucas capítulo 17, Jesus diz assim, 17:32, Jesus diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que será que Jesus diz isso? Lembrai-vos da mulher de Ló. A gente sabe, a palavra diz em Romanos 15 que tudo que foi escrito para o nosso ensino é que foi escrito. Então, se Jesus fala, o próprio Jesus fala no Evangelho de Lucas, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está querendo trazer um ensinamento para nós. E se nós formos ler lá o capítulo 19 de Gênesis, nós vamos ver que quando Deus tirou Ló e sua família lá de Sodoma, antes de destruir Sodoma, ele advertiu Ló e a família dele e disse: não olhem para trás. Porém, a mulher de Ló olhou para trás. E a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. E essa palavra olhou para trás, ela tem um significado não de olhar simplesmente por curiosidade para ver como que ia ser, o que ia acontecer. Não, ela tem um significado de contemplar, de ter consideração. E Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Queridos, nós não podemos, diante de tão grandiosa salvação, eu sempre falo: Deus, obrigado por tão grande salvação que o Senhor operou na minha vida. E eu digo a tão grande salvação porque sem Ele nós não seríamos salvos, nós teríamos morte eterna, não vida eterna. Queridos, diante de tão grandiosa obra que o Senhor fez em nossas vidas, nós precisamos viver em alegria.
com o coração grato. Em Efésios, no capítulo 5, dos versos 18 ao 20, Paulo diz assim, a palavra, Deus nos orienta através de Paulo, ele diz: enchei-vos do Espírito, falai entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração e dando graças constantemente por todas as coisas a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o coração que nós precisamos, que nós devemos ter, amados. E não um coração de murmurador, reclamar, olhar para a circunstância, não. Não podemos meter os pés pelas mãos, chutar o balde. Nós precisamos ter essa perseverança, essa paciência diante das circunstâncias, das adversidades, e a paciência com as pessoas, em todo momento dando graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Olha o que Deus fez na minha vida e na sua, e um dia nós vamos morar no céu, e esse dia ele vai chegar, e Jesus está para voltar. Quem sabe muitos de nós não veremos, não chegaremos a morrer, simplesmente quando Jesus vem seremos transformados, num piscar, num abrir e fechar de olhos, queridos. Então, vamos viver, vamos nos encher de Espírito, vamos viver em alegria, perseverando com muita paciência, dando graças a Deus Pai por todas as coisas, aleluia. Quero ler contigo também, 2 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11, amados. A palavra de Deus diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado, a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Então procedam assim, dessa forma. Se vocês procederem assim, a palavra diz, vocês jamais tropeçarão. Mas procederem dessa forma como? Então vamos voltar aqui, um pouquinho aqui nos versos 5 a 9. Se vocês procederem dessa forma, jamais vão tropeçar. Então, queridos, a palavra de Deus, encha-se do Espírito, encha-se da palavra, cresça no conhecimento de Deus, para você estar sempre fortalecido na força do seu poder, aleluia. A palavra diz: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, o domínio próprio. A palavra de Deus diz que mais vale uma pessoa que tem domínio próprio do que um guerreiro que combate uma cidade toda, em Salmos, queridos. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Aqui ele fala de estar cego. Cego é quem não vê. E daí ele fala em seguida, só vê o que está perto. Aquele que só vê o que está perto é o míope. E ele está falando então, aquele que está cego é aquele que fecha os olhos para a verdade, queridos. Cuidado. Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Vamos, amados, nos encher do Espírito Santo, buscar o conhecimento, ler a palavra, ter intimidade com o Senhor. Quero ler ainda um verso aqui em 2 Pedro, ainda no capítulo 3, amados. A palavra de Deus continua dizendo: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que vocês não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais e nem percam sua firmeza e caem.
Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Amém, amados. Então, nós vemos que nós somos advertidos pelo Senhor aqui para vigiar e para cuidar, para que nós não venhamos a cair no erro. Guardem-se, ele diz, ou seja, cuidem, vigiem para que vocês não caiam no erro dessas pessoas. Nós vemos tantas pessoas, queridos, até no Antigo Testamento, reis que começaram muito bem e acabaram muito mal a sua vida diante de Deus. Nós precisamos nos encher do conhecimento, nos encher do Espírito Santo. Cuidar, queridos, não nos desviar em nosso coração. Que o nosso coração esteja sempre na presença do Senhor, no reino do Filho do seu amor, para onde Ele nos trouxe, não mais lá no império das trevas, não mais lá no Egito, da onde o Senhor já nos tirou, do Egito espiritual, da onde o Senhor nos tirou. Deus diz assim lá em Hebreus 13:5, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele diz que Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. Por que nós então vamos deixar e abandonar o Senhor, queridos? O Senhor não nos deixa, nós deixamos Ele. Nós ficamos tão enredados, como diz aqui a palavra, levados pelo erro, saudade da vida que vivia, saudade do Egito, saudade do império das trevas. Queridos, busque aprofundar o seu relacionamento com Deus. Quebre o nível raso de profundidade no seu relacionamento com Deus. Deus deseja revelar-se a você todos os dias. Ele quer ter momentos com você. Enche-se mais uma vez, encha-se do Espírito, encha-se do Espírito, encha-se do Espírito, sempre dando graças a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5. Deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Os dias que estamos vivendo, querido, é uma oportunidade para nos aproximarmos mais do Senhor, para fazermos uma introspecção, um exame interior em nós, pedirmos perdão, nos arrepender e voltar a ter vida de intimidade com o Senhor. Ainda é tempo. Você que talvez esteja desviado dos caminhos do Senhor, que Deus te libertou, Deus te tirou com tanto amor do império das trevas e trouxe você para o Filho, o reino do Filho do seu amor, e você caiu. Nos procure o seu pastor, o seu líder, converse com ele, busque se reconciliar com o Senhor. Amém, amados? Volte a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja mesmo, queridos, da igreja mesmo. Volte a fazer parte da igreja que o Senhor fala, desse corpo em qual Ele é o cabeça. Ele é o cabeça de todo o corpo, e esse corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e se edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Você acha que Deus está falando aqui, Paulo está falando aqui, de que corpo? De um corpo orgânico? Um corpo físico? Não, está falando do corpo de Cristo, um corpo orgânico, sim, um corpo espiritual, mas de Cristo. Amém, queridos?
É aqui que Deus se manifesta, é aqui que há o mover, o poder de Deus. Busque se reconciliar e tenha uma vida diária. Papai do céu espera por você todos os dias. Ele deseja, Ele te ama. Não esqueça disso. Guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero orar contigo nesse momento. Pai querido, Deus eterno, Senhor, Deus, eu te dou graças, Senhor, Deus, pela tua palavra, Senhor. Deus que é luz, Senhor, que é rema para as nossas vidas, Senhor, que nos instrui, Senhor, que nos aproxima de Ti, Senhor, que nos liberta, Senhor, que nos muda de lugar, que nos sara, Senhor, ó Deus, que cura as nossas feridas, Senhor, que nos transforma, Senhor. Oh, querido Deus, que quebra as fortalezas, Senhor, da nossa alma, Senhor. Deus, Senhor, te dou graças por tudo que o Senhor é, Senhor. Obrigado, Papai do céu, por cada atributo teu, Senhor. Deus, Senhor, eu oro por cada pessoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor, que nos acompanha nesse momento. Deus, visita a vida de cada um. Espírito Santo, ministra, Senhor. Deus, Senhor, a revelação dessa palavra ao coração de cada um. Senhor, venha tomar a cada um pela mão, Senhor. Deus, que cada um venha ter sede e fome de Ti, Senhor. Que cada um venha estar trilhando esse caminho, Senhor, ó Deus, essa jornada cristã, Senhor, na santidade, Senhor. Deus, meditando na Tua palavra, Senhor, ó Deus, em comunhão, intimidade contigo, Senhor, a Tua palavra, a Tua presença, Senhor. Deus, o Senhor nos fala através da Tua palavra, que nos confronta, Senhor. Deus, e transforma, Senhor, a nossa mente, Senhor. Faz com que haja uma metanoia, Senhor, em nossa mente, Senhor. Deus, e caminhamos, Senhor, ó Deus, lutando contra o pecado a cada dia, Senhor, nos santificando, Senhor. Deus, para Te agradar, Senhor, a cada dia mais, Senhor, diante de tão grande salvação que operastes em nossas vidas. Visita, Senhor, com o Teu poder e a Tua graça a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Oh, querido Deus, e que Teu amor, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, oh Deus, e a presença do Teu Santo Espírito seja com cada um para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe grandemente a tua vida. Fica com Deus.